Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos continuar estudando os autômatos dentro, então, da equivalência entre os autômatos. Na aula de hoje eu vou te mostrar como que transforma de AFN para AFD. Nós vimos na aula anterior como transformar de AFNE para AFN. Lembra que lá só tinha um critério e depois a gente tinha que usar uma coisa muito subjetiva de analisar caso por caso. A gente poderia errar, ou melhor, a gente pode errar. Agora, aqui, inicialmente você vai bater o olho e falar assim, nossa, que coisa grande. Não, é grande, mas nós temos um passo a passo que se você aplicar o passo a passo, o autômato é convertido em AFD. Então, no meu ponto de vista, aplicar qualquer que seja o procedimento que tem um passo a passo pré-definido é muito mais fácil do que tentar solucionar um problema sem ter um passo a passo. É como se eu falasse assim, ó, você nunca fez um bolo de chocolate. Eu viro para você e falo, tem uma receita para você fazer. Então, beleza, é muito mais fácil de eu fazer. Eu nunca fiz. Agora, se eu viro e falo assim, ó, faz para mim lá um bolo de chocolate. Ah, mas qual que é a receita? Não sei, faz lá da sua cabeça. A chance de dar errado é muito maior. Enquanto que aqui agora eu vou te dar um algoritmo passo a passo que basta você aplicar. Você pode errar? Pode, igual eu posso fazer um bolo, esquecer ele no fogo mais tempo e ele queimar. Mas assim, foi incompetência minha, foi erro meu. Aqui também eu posso estar convertendo e esquecer de algum passo. Mas não vai ser por não saber, vai ser por descuido, porque o passo a passo está ali. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. O teorema, da mesma forma, diz o seguinte, que a classe de autômatos finitos determinísticos, ela é equivalente à classe dos autômatos não determinísticos. Como consequência, nós temos então que, para todo AFN, existe um AFD equivalente. Na prática, de novo, eu vou criar sempre um AFN, eu, Zé Rui, que é mais fácil para o ser humano, e depois eu converto através desse algoritmo para AFD. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Então esse é o nosso algoritmo, ele tem 5 passos. Inicialmente pode parecer grande, mas não é, e ele é o passo a passo que vai converter para você de forma simples e rápida, e nós vamos agora explorar cada um desses itens aqui. Primeira coisa então, fazer a tabela de transição do AFN. Vou te mostrar isso tudo, pessoal, com um exemplo, que aí fica mais fácil do que a gente ficar só aqui na teoria e depois ir para um exemplo. Vamos lá. Vamos fazer juntos aqui então. Eu tenho esse autômato inicial, perceba que ele é não determinístico, por quê? Porque estou em Q0, chegou um A, eu posso ficar em A ou posso ir para Q1. Basta um não determinismo para ele todo ser não determinista, tá joia? Então como que fica essa tabela de transição? Estou em Q0, chegou um A, posso ir para Q0 ou Q1. Estou em Q0, chegou um B, vou para Q0. Estou em Q1, chegou um A, vou para Q2. Quem que está me falando isso aqui? O desenho. Estou em Q1, chegou um B, não posso ir para lugar nenhum, não tem saída, então põe um tracinho. E assim sucessivamente. Agora, vamos construir o nosso AFD. A primeira coisa que nós temos que fazer é construir a tabela de transição do AFD. E para criar essa tabela, o algoritmo me indica o quê? Eu vou fazer todas as combinações possíveis desses 3 estados, criando uma nova tabela. Então, pessoal, eu vou criar aqui toda uma tabela com todas as possibilidades de combinação, que vai ser 8, que vai ser 2 elevado a 3 estados, que isso dá 8. Então, é uma forma até de você conferir, tá? Então, aqui vai dar 8 estados. Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 e o estado vazio. Beleza? Então, como que eu criei isso aqui, gente? Eu simplesmente fiz todas as combinações possíveis desses 3 estados. Então, ó, só para você lembrar da regra. Se tivesse 4 estados, quantas linhas teriam que ter essa nova tabela? 2 elevado a 4, que é 16. Então, ele teria 16 linhas aí. Tá joia? Se o seu autômato não determinista tivesse 5 estados, quanto que o novo teria? Teria aqui 32 linhas, que é 2 elevado a 5. Ou seja, todas as combinações possíveis dos estados. Tá claro esse primeiro ponto? Eu mudei aqui para um φ, só para diferenciar aqui do sigma, tá, gente? Só isso. Então, agora que eu já tenho os meus possíveis estados, eu vou criar agora as minhas transições. Como que eu crio, pessoal? Estou nesse novo Q0, chegou um A.
Para onde que eu vou? Gente, se você está fazendo uma coisa baseada no original, você tem que perguntar para o original. E aí eu vou perguntar para ele: o original, quando você estava em Q0 e chegou um A, para onde que você ia? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Vou analisar caso a caso. Então estou no estado Q0. Então vamos lá. Eu vou perguntar para esse cara original aqui para ele me falar para onde que ele tem que ir. Que eu estou fazendo um cara que é baseado naquele. Então, ó, estou no estado Q0. Aí você pergunta para ele: a FN, que é esse cara aqui, quando você processava o A, você ia para onde? Ele vai falar: ó, eu estava em Q0, chegou um A, eu ia para Q0, Q1. Ah, beleza, então eu também vou para Q0, Q1. Não adianta eu falar assim: ah, eu vou para um outro estado. Não, cara, você está criando um negócio que é equivalente ao primeiro. Então você tem que perguntar tudo para ele. Você não pode criar nada da sua cabeça. Entenderam? Então, ó, parece óbvio, mas no início a gente erra. Então, ó, logo o AFD também vai para Q0, Q1. Tá claro isso? Se você entendeu esse passo, daqui para frente agora é só replicar esse processo. E eu vou fazer aqui agora. Então agora eu tenho que preencher esse caixotinho aqui, ó, do AFD. Eu não sei para onde que ele vai, mas quem sabe é o original. Então eu pergunto para ele: o original, quando você estava no estado Q0 e chegava a letra B, você ia para onde? Para Q0. Então eu também vou para Q0. Ficou claro? Vamos lá. Agora o próximo estado. Q1. Q1, você ia para onde quando chegava A? Eu ia para Q2. Quando chegava um B, eu ia para lugar nenhum. Então eu coloco aqui lugar nenhum. Agora, Q2. Q2, quando chegava um A, você ia para onde? Para Q2. Então eu coloco Q2 aqui. Q2, quando chegava um B, você ia para onde? Para Q2 também. E agora, pessoal, como que fica esses dois estados aqui, ó, Q0 e Q1? Do mesmo jeito, nós vamos perguntar para o original o estado Q0 e estado Q1. O que os dois responderem é o que nós vamos colocar aqui, beleza? Nós vamos analisar agora os dois estados. Vou olhar primeiro o Q0. Q0, quando chega um A, você vai para onde? Eu vou para Q0, Q1. Então eu coloco aqui, Q0, Q1. Agora eu vou perguntar o Q1. Q1, quando chega um A, você vai para onde? Eu vou para Q2. Então eu coloco união com Q2. Simples assim, beleza? Vamos só continuar esse daqui então, ó. Q0, Q1, quando chega B, vai para onde? Então vamos perguntar para ele. Q0, Q1, para onde que eu vou quando chega o B? Então você pergunta primeiro para o Q0, depois você pergunta para o Q1. Q0, quando chega um B, você vai para onde? Para o Q0, tá aqui. Q1, quando chega um B, você vai para onde? Vou para lugar nenhum. Então, não tem que colocar nada. Então, Q0, Q1, quando chega um B, ele vai para Q0. Assim sucessivamente. Agora você vai analisar Q0 e Q2. Q0A vai para Q0, Q1. Q2 chegou um A, eu vou para Q2. Então, coloco ele aqui, união com ele. Mesma coisa para o B. Q0, chegou um B, eu vou para onde? Q0. Q2, chegou um B, eu vou para onde? Q2. Então, por isso que aqui deu Q0, Q2. Agora eu vou analisar Q1, Q2. Q1, chegou um A, eu vou para Q2. Q2, chegou um A, vou para Q2 também. Então, aqui eu não vou botar Q2 duas vezes, né? Mesma coisa para o B. Então, ó, Q1B para lugar nenhum. Q2B, vou para Q2. Então, formou desse jeito. E agora esse aqui que tem 3, pessoal? Você pergunta para os 3. Q0, chegou um A, vou para onde? Q0, Q1. Q1, chegou um A, vou para onde? Para Q2. Q2, chegou um A, vou para onde? Q2 também. Então, a união deles vai dar Q0, Q1, Q2. Mesma coisa para o B. Q0B, Q0. Q1B, lugar nenhum. Q2B, Q2. Acabou. E o estado vazio, pessoal, não faz nada. Por quê? Porque ele é só para computar ali a matemática da coisa. Agora o seguinte, vamos só dar uma melhorada nisso aqui, porque agora cada uma dessas linhas aqui se torna um novo estado, tá joia? Então eu vou dar nomes para ele, vou chamar esse cara aqui de S0, esse cara aqui de S1, de S2, só para ficar mais organizado, tá bom? Então, ó, fiz isso aí, ó, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7. Lembrando que S4 significa a união de Q0 com Q2. Do mesmo jeito, para limpar um pouco mais essa tela, eu vou substituir, ó. S4 não é Q0, Q2, então no lugar de S2 aqui, onde que aparecer Q0, Q2, eu vou colocar S4, tá bom?
e assim sucessivamente. Então eu vou ter isso aqui, ó, beleza? Então a minha tabela estava assim, agora ela ficou assim, mais enxuta. Pronto, agora eu passo para o terceiro passo do meu algoritmo, que é marcar os novos estados finais, ou seja, quem desses caras aqui são os estados finais? Quem tem a resposta, pessoal? Quem tem a resposta é a minha tabela original, tá certo? Então, lá no meu algoritmo original, o único estado que era final era o Q2. Então, isso significa que todo mundo que possua Q2 será marcado como estado final nesse novo autômato que você está construindo. Então, vou marcar aqui para você de vermelhinho. Ó. Esse tem Q2, esse tem Q2, esse tem Q2 e o próprio Q2, tá? Então, eu coloquei um asterisco aqui agora. Todo mundo que são os caras que possuem o estado Q2. Logo, todos esses estados serão estados finais. Pronto. Próximo passo. Eliminar os estados inalcançáveis, tá? Ou seja, você pode entrar num caminho que ninguém chega nele, ou melhor, ter uma bolinha lá que ninguém alcança ela e assim por diante. Então, para isso, eliminar esses estados seria o quê? Você olhar aqui, ó, na prática, o que eu coloquei aqui, ó, é verificar nas colunas A e B quais são os estados que ninguém vai para ele. Então, por exemplo, S5, tem alguém aqui que chega em S5? Não, não tem, por isso então eu corto essa linha. Tem alguém que chega em S7? Não, aqui eu não estou vendo nenhum S7 aqui. Então eu posso cortar essa linha também. Tem mais algum, pessoal? Tem o S1, eu posso cortar ele também. Ninguém aqui, ó, chega em S1. Agora, dá uma olhadinha aqui, pessoal. O S2, alguém chega em S2? Você pode falar assim, chega. Mas, gente, o único que chega no S2 é ele mesmo. Então, ou seja, ninguém alcança esse S2. Então, ó, S2 sai fora. Porque você pode falar, Zé, mas o S5 chegava nele. Tudo bem, mas o S5 já saiu. É o que eu estou falando aqui, ó. Se o S5 já saiu, você concorda comigo que do jeito que está aqui, ó, ninguém está alcançando S2, então ele pode sair também. Olha como que sua tabela fica bem mais enxuta agora, ó. Ela vai ficar assim agora. Agora o próximo passo é eliminar os estados que não possuem saídas e não são finais. Quem são esses caras? São os loops. Ou seja, tem algum loop aqui? Tinha, né? Foi o S2 que eu tirei ali. Então aqui não tem mais nenhuma. Eu vou só marcar novamente quem são os finais, tá? Então é o S4 e o S6, o S4 e o S6. E aí, por último, nós vamos fazer esse desenho. A partir da tabela de transição, será que a gente consegue construir o nosso desenho? Eu acho que sim. Então, ó, tá aqui o nosso desenho. Tô em Q0, ou você poderia ter chamado aqui de S0, tá, gente? S0, chegou a letra A, eu vou para S3, tá aqui. Se eu tô em S0, chegou a letra B, eu fico em S0. Estou desenhando o meu autômato para você ver. Estou em S3. Se chegou a letra A, eu vou para S6, cria esse estado. Lembrando que S6 tem um asterisco, então ele é estado final. Estou em S3. Chegou um B, vou para S0. Então volto para lá. S4. Chegou um A, eu vou para S6. Vem para cá. S4. Chegou um B, eu faço um loop nele, fico aqui. S6. Chegou um A, eu faço um loop nele com A. Fico nele mesmo. S6, chegou um B, vou para S4. E assim então eu formei. Perceba aqui que eu deixei os numerozinhos só para você saber. Ó, S3 é quem? É a união do estado 0 com 1. O S6 é a união do estado 0, 1, 2. Está aqui. Ó. A união do o S4 é a união do S0 com S2. Tá? E o Q0 continua sendo o estado 0. Beleza, pessoal? Então dá uma olhadinha aqui, ó, como que ele era antes e como que ele ficou. O seu autômato determinístico, normalmente ele vai ser sempre maior. Lembra lá do primeiro passo? Porque você faz todas as combinações possíveis. E aí agora você pode conferir, ó, não tem nenhum não determinismo aqui. Então, ó, você pode ver que Q0 só sai para um lugar com B e para um lugar com A. S3 só sai para um lugar com A e um lugar com B. S6 só sai para um lugar com A e um lugar com B. S4 só sai para um lugar com A e um lugar com B. Então você converteu de AFN para AFD. Beleza, pessoal? Então, reveja essa aula e aí tente fazer esse exercício de novo, esse que está pronto. Depois você vai fazer esse aqui para mim, tá joia?
Mas só para você pegar a manha ali do algoritmo e você vai ver como que é fácil todos os problemas do mundo que tem algoritmos. Que aí é só você seguir o passo a passo que você alcança o seu objetivo, tá? Feito isso, você vai transformar este autômato em determinístico para mim e aí você vai fazer como exercício para você treinar, fazer a letra A, a letra B e a letra C. Tentar criar para a gente os autômatos determinísticos desses aqui que são não deterministas. Tá joia, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com seu colega e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.